Igreja para a leitura de perguntas e respostas do dia do Senhor 26. Nós, nos últimos domingos, completamos o estudo do Credo Apostólico e no domingo passado, no Catecismo, dia do Senhor 25, nós entramos no estudo sobre a Palavra de Deus e os sacramentos. Portanto, hoje estaremos analisando o dia do Senhor 26, perguntas 69 a 71. Convido a Santa Amada Igreja. Pergunta 69, estaremos abordando a questão do Santo Batismo. De que modo o Santo Batismo lhe faz saber e lhe assegura que o único sacrifício de Cristo na cruz lhe beneficia? Resposta: do seguinte modo: Cristo instituiu esse lavar exterior e com ele deu a promessa de que, tão certo como a água remove a sujeira do corpo, assim também o seu sangue e espírito removem a impureza da minha alma, isto é, de todos os meus pecados. Bem, quando o Senhor Jesus, ele estava para iniciar o seu ministério terreno, só poderia iniciar a partir dos 30 anos, que era a idade da maioridade do homem naquela lei, no tempo de Israel. Um pouco antes do início do seu ministério terreno, o Senhor Deus providenciou um precursor, a saber, João Batista. E João Batista, então, preparando aquela primeira vinda de Cristo, preparando o povo para receber os ensinos de Cristo, a santidade de Cristo, o reino de Deus que Cristo viria trazer, João Batista batizava para arrependimento de pecados. No entanto, aquele batismo que João Batista praticava não era o batismo cristão. O batismo cristão só foi instituído após a morte e ressurreição de Cristo, quando Cristo aparece novamente para os apóstolos, para as mulheres, para as pessoas, convive ali mais 40 dias, e quando vai ser assunto ao céu, definitivamente, sentar à direita de Deus Pai, nas alturas, após ter feito toda a purificação dos pecados da sua igreja, conforme diz o autor da carta aos Hebreus, capítulo 1, de 1 a 5, o Senhor Jesus, então, ele estabelece o que é conhecido pela igreja como a grande comissão. E nessa grande comissão, o próprio Senhor Jesus institui o batismo. Ide por todo o mundo, ensinar o evangelho a toda criatura, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando-os e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis aí a instituição do santo batismo. Portanto, qual a diferença do batismo de João para o batismo de Cristo? O próprio João explica: eu vos batizo com água, mas após mim vem um que eu não sou digno sequer de desatar as correias da sandália, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, a água, ela é apenas o elemento passivo do batismo, ou seja, ela é apenas uma ilustração. O batismo, o Senhor Jesus batiza com o seu Espírito Santo, ou seja, todos os convertidos, segundo o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios, eles são batizados com o Espírito Santo de Deus. 1 Coríntios 12 e 13. Então, o que nós vemos aqui é que João Batista usava o elemento água apenas, que é o elemento neutro. No batismo cristão é usado o elemento água, que é o elemento neutro, como um sinal de purificação, ou seja, o ensino bíblico é que o Espírito Santo como água regeneradora, água purificadora. Assim como a água, ela remove a impureza do corpo físico, assim o Espírito Santo, que é o agente ativo, ele remove a impureza da espiritual, ou seja, os pecados são cancelados. Então, o batismo em si só ele não salva, mas o batismo ele é um sinal que aquela pessoa está fazendo parte da aliança que Deus fez com Adão. Em ti serão benditas todas as pessoas da terra. Então, é por isso que gentios são batizados também.
Por isso que gentios são convertidos, porque Deus fez de Abraão não pai da nação de Israel, mas pai de muitas nações no plural, conforme nós vemos ali no livro de Gênesis, né? No chamado de Abraão, na aliança com Abraão. Então, a água, ela vai representar, a água é um sinal neutro, passivo, ela é o agente passivo do batismo. Portanto, a quantidade de água pouco importa, porque ela apenas é um símbolo, ele é um sinal visível da purificação. O agente ativo, e esse sim que importa, é o Espírito Santo, que é o regenerador, que Cristo falou: não, eu vou, mas não vos deixo sozinhos, enviarei outro Consolador, e ele vos ensinará todas as coisas. Este é o regenerador, ou seja, é assim que o mundo é convencido do pecado, da justiça e do juízo. Pergunta 70. O que significa ser lavado com o sangue e o Espírito de Cristo? Resposta: ser lavado com o sangue de Cristo significa receber de Deus o perdão de pecados, por meio da graça, por causa do sangue de Cristo derramado por nós em seu sacrifício na cruz. Ser lavado com seu Espírito significa ser renovado pelo Espírito Santo e santificado para sermos membros de Cristo, para que morramos mais e mais para o pecado e vivamos uma vida santa e irrepreensível. Veja aqui a primeira parte da resposta. Ser lavado com o sangue de Cristo significa receber de Deus o perdão dos pecados. Ou seja, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então é necessário que o sangue purifique os pecados. No entanto, não existe uma criatura no céu que seria capaz de suportar a ira de Deus pelo pecado de toda a sua igreja. Não existe. Nenhuma criatura, uma criança, um animal, uma pessoa, por mais consagrada que seja, um adulto, não existe nenhuma criatura. Por isso, Deus envia o seu próprio Filho, 100% Deus e 100% homem. Sendo 100% homem, ele venceu a luta contra o pecado, viveu e não pecou, e recebeu na cruz, através do seu derramamento de sangue, a punição por todo o pecado da sua igreja, pois o pecado é condenado na carne, segundo Romanos capítulo 8, verso 3. Portanto, Cristo, homem, paga o sacrifício da cruz. No entanto, se Cristo não fosse Deus, ele simplesmente não suportaria a ira de Deus e a ira de Deus sobre o pecado não se completaria sobre a sua igreja. Então Cristo, a união hipostática, por isso não se pode separar as duas naturezas de Cristo. É através desse sacrifício de Cristo que temos o perdão dos nossos pecados, e através da sua ressurreição que nós temos a confiança, o penhor, que nós também seremos ressurretos e teremos um corpo glorificado, a exemplo de Cristo, que é o primogênito entre os mortos. Portanto, este sangue de Cristo nos purifica do pecado. Então, ser lavado com o sangue de Cristo significa receber de Deus o perdão dos pecados por meio da graça, por causa do sangue de Cristo derramado por nós em seu sacrifício na cruz. O próprio Deus ensinou o seu povo, quando ele mandava no sacerdócio levítico, o sacerdote aspergir o sangue de Cristo para a remissão de pecados. Então a aspersão da água como um sinal de batismo representa o lavar regenerador do Espírito Santo, fundamentado no sangue de Cristo que morreu pelos seus pecados. É por isso que no momento do batismo a água é aspergida sobre o batizado. Ser lavado com o seu Espírito significa ser renovado pelo Espírito Santo e santificação para sermos membros de Cristo. Ora, Cristo não pode ter um membro que não seja santo no seu corpo. Portanto, a igreja de Cristo ela é santa sim.
A igreja de Cristo é santa, imaculada e irrepreensível. É uma grande mentira diabólica o que o falso evangelho ensina, que toda igreja é imperfeita e falha. Isso abre uma porta para a aceitação do mal dentro da igreja. Porque as pessoas pensam, ora, se minha igreja está mergulhada em imoralidades, em quebra do 9º mandamento, em quebra do 8º mandamento, se a minha igreja está mergulhada em pecado, mesmo assim eu vou permanecer aqui porque toda igreja é imperfeita. Isso não é revelação bíblica. A revelação bíblica é que Cristo vem buscar a sua noiva imaculada, santa e irrepreensível. Portanto, a igreja, ela é perfeita. A igreja de Cristo, ela é perfeita. O que ocorre é que existem os hipócritas no meio da igreja. Mas a igreja santa de Cristo, ela é perfeita. Os homens são falhos. A igreja não pode ser. Então a igreja, os oficiais da igreja, ao conduzirem, ao governarem a igreja, eles são dirigidos pela revelação de Cristo na palavra, na santa palavra. Ou seja, não é o homem que vai governar a igreja segundo os seus pensamentos ou manipular por interesses, mas sim a própria palavra de Cristo. É assim que a igreja, ela se mantém ao longo dos séculos, santa, imaculada e irrepreensível, porque é esta que Cristo vem buscar. É esta igreja que Cristo vem buscar. Então, esta frase de efeito que se tornou meio que verdade, né, no inconsciente do povo cristão, que toda igreja é imperfeita, isso é um ataque contra a palavra de Deus, é um ataque contra a noiva de Cristo, é um ataque contra a igreja fiel, porque a igreja verdadeira, ela vai se manter fiel até Cristo vir buscá-la, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja falsa, ela se entrega à sensualidade, imoralidades e vários pecados. A igreja fiel, ela luta para se manter internamente pura, irrepreensível, imaculada, aguardando a volta de Cristo. Pergunta 71. Onde Cristo prometeu que nos lavaria com o seu sangue e espírito, tão certo como somos lavados com a água do batismo? Resposta: na instituição do batismo, onde ele afirma: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Marcos 16, 16. Essa promessa se repete onde a Escritura chama o batismo de lavar regenerador e de purificação dos pecados. Eu quero ler com os amados irmãos, para terminarmos essa breve abordagem do dia do Senhor 26, os dois textos referências aqui. Tito, capítulo 3, verso 5. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. E também quero ler Atos 22, 16, Atos dos Apóstolos 22, 16, para vermos o testemunho das Escrituras. Atos 22, 16. Agora, porque te demoras, levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Então, é impossível que o corpo de Cristo tenha membros em pecado. É impossível que o corpo de Cristo tenha a imoralidade no seu meio. O corpo de Cristo, ele é puro e santo, pois o Cristo é a cabeça. O homem, ele peca. Infelizmente ele peca. Mas
ao pecar, o cristão, ele deve se arrepender, se renovar, se entristecer, se detestar por ser pecador, se renovar e voltar no caminho certo, abandonar o pecado que cometeu. Enquanto igreja, não pode haver pecado de forma alguma. A igreja, ela deve ser dirigida, os oficiais da igreja devem conduzir a igreja em total pureza. E quem não aceitar e desejar manter-se em pecado, deve ser disciplinado e cortado do corpo, porque no corpo de Cristo não pode haver pecado. Então o santo batismo, ele é um sinal da entrada do cristão na aliança com Abraão. Ele é o sinal da entrada do cristão no corpo santo e perfeito de Cristo, onde ele vai zelar pela comunidade cristã para que ela seja pura, irrepreensível e imaculada, porque é esta noiva que Cristo vem buscar. Cristo não vem buscar a noiva adúltera, ele não vai buscar a noiva adúltera. Para a noiva adúltera ele vai falar: afasta-se de mim porque não vos conheço. Mas ele vem buscar a sua noiva fiel, e esta pregação está esquecida ao longo do tempo. Por isso é importante as confissões, o catecismo, para nos lembrar, de fatos que são relevantes na caminhada da igreja. Quero convidar a Santa e Amada Igreja para